Olá, você vai ver nesta edição. TCE aprecia contas de gestão do exercício de 2017 da Secretaria de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso. Tribunal de Contas verifica em monitoramento se prefeito e controladora interna de Rio Branco cumpriram acórdão envolvendo o controle de medicamentos. Prefeito de Novo Santo Antônio comprova envio de documentos obrigatórios ao TCE. Atrasos nos pagamentos de contribuições previdenciárias pela Prefeitura de Acorizal vão ser analisados em tomada de contas especial. Os detalhes agora no TCE Notícias. Em sessão ordinária do Tribunal Pleno nesta terça-feira, os conselheiros votaram pela regularidade das contas de gestão referentes ao exercício de 2017 da Secretaria de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso. Na oportunidade, o TCE recomendou à atual gestão da Cinfra que adote algumas medidas, entre elas, ações que reflitam em economia financeira e estudos, a fim de assegurar um quadro maior de engenheiros fiscais lotados na pasta. Mais detalhes dessa apreciação você confere agora. Na análise da equipe técnica do Tribunal de Contas de Mato Grosso, foram identificadas 3 irregularidades nas contas de gestão da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de 2017. Sob a responsabilidade do então secretário Marcelo Duarte, sendo elas: ineficiência no alcance das prioridades estabelecidas para as ações da Cinfra naquele exercício, não adoção de medidas eficazes no sentido de recompor o quadro de pessoal efetivo da secretaria e emissão de notas de ordem bancária no sistema FIPLAN, o que não seria permitido. Diante dos apontamentos, o ex-secretário apresentou defesa. Alegou que herdou projetos mal elaborados e inacabados, que impactaram nas obras, já que houve a necessidade de revisão de projetos, ocasionando paralisações e atrasos nos cronogramas, entre outras situações. A relatora do processo, conselheira interina Jaqueline Jacobsi, pontuou que o ex-gestor empreendeu esforços para impulsionar a recomposição do quadro de pessoal. Porém, em consonância com o parecer do Ministério Público de Contas, manteve o apontamento, sem aplicar multa. Por fim, a conselheira entendeu que as irregularidades apontadas no relatório técnico não possuem condão de ensejar julgamento irregular dessas contas e emitiu o voto. Diante do exposto, acolho o parecer ministerial de autoria do excelentíssimo Procurador de Contas Gustavo Deschamps e voto no sentido de julgar regulares as contas anuais de gestão da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, referentes ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor Marcelo Duarte Monteiro. No voto, acompanhado por unanimidade do Pleno, foi recomendado à atual gestão da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado que adote medidas que reflitam na economia financeira de Mato Grosso, respeitando as peças orçamentárias, e que ainda a Cinfra, junto à Secretaria de Gestão do Estado, estude possibilidades do governo em realizar concurso público, com a finalidade de prover a defasagem existente no quadro de engenheiros fiscais da pasta. O TCE identificou que o prefeito de Rio Branco descumpriu determinações ligadas à implementação do controle interno voltado à logística de medicamentos. Confira os detalhes dessa apreciação. A Secretaria de Controle Externo, Saúde e Meio Ambiente instaurou um monitoramento para verificar se a Prefeitura de Rio Branco cumpriu a determinação do Acórdão 281 de 2017. Esse acordo foi o resultado de um levantamento realizado pela Secretaria-Geral de Controle Externo para avaliar o nível de maturidade dos controles internos administrativos aplicados na logística de medicamentos.
Aos gestores, foi determinada a imediata implementação e aperfeiçoamento de todos os controles contemplados na matriz de riscos e controles. Para os controladores internos, foi determinado que relatem em todos os pareceres periódicos da unidade de controle interno, encaminhados via sistema Aplique, o resultado da avaliação dos controles internos da área de medicamentos e as ações adotadas pela gestão para saneamento das falhas detectadas. Tanto o prefeito Antônio Xavier de Araújo quanto a controladora interna Ângela Cristina Dutra Rodrigues descumpriram as determinações. Após serem citados, apenas o gestor se manifestou. Ao analisar a defesa, a unidade de instrução do TCE não acatou a justificativa do prefeito, visto que o programa Aprimora foi amplamente divulgado pelo TCE. Por isso, não houve um zelo da administração municipal em relação à elaboração do plano de ação. Conhecer do presente monitoramento, no mérito, declarar o descumprimento das determinações contidas no Acórdão 281 de 2017 pelo prefeito Antônio Xavier de Araújo e o parcial cumprimento pela ex-controladora interna Ângela Cristina Dutra Rodrigues e fazer determinações ao chefe do Poder Executivo e ao responsável pelo controle interno municipal, conforme voto integral. É a síntese do voto, senhor presidente. Também em monitoramento realizado pelo Tribunal de Contas, o prefeito de Novo Santo Antônio comprovou o envio de documentos obrigatórios ao TCE. Veja os detalhes desse processo. O prefeito de Novo Santo Antônio, Adão Soares Nogueira, cumpriu as determinações contidas no julgamento singular 998 de 2018 e teve o monitoramento arquivado por unanimidade pelos membros da primeira Câmara do Tribunal de Contas de Mato Grosso. O monitoramento foi instaurado pela SESEX de Administração Municipal em cumprimento ao artigo 89 da Resolução 14 de 2007, bem como a regulamentação prescrita na Resolução Normativa 15 de 2016 da Corte de Contas, em razão do descumprimento de prazo pelo não envio de documentos e informações de remessa obrigatória até 31 de dezembro de 2016. Na defesa, o gestor informou que logo que assumiu a gestão, em janeiro de 2017, e após o conhecimento da determinação mediante notificação, tomou as providências necessárias e enviou os documentos inadimplentes para o Tribunal de Contas. Ao analisar a defesa do gestor, a relatora do monitoramento, conselheira interina Jaqueline Jacobsen, verificou que o prefeito enviou as informações via sistema Aplique, e, com isso, demonstrou ter adotado as providências necessárias para o cumprimento da determinação do Tribunal de Contas. Após a análise detida dos autos, constato que o gestor, senhor Adão Soares Nogueira, cumpriu a determinação contida no julgamento singular. Assim, diante dos fundamentos expostos, acolho o parecer ministerial e voto pelo conhecimento do monitoramento e, no mérito, pela declaração de cumprimento da determinação, dando-lhe a devida quitação. O Tribunal de Contas de Mato Grosso deu parcial provimento a um recurso de agravo interposto pelo Ministério Público de Contas envolvendo a Prefeitura de Acorizal e determinou a instauração de uma tomada de contas especial para apurar possíveis danos ligados aos atrasos nos pagamentos de contribuições previdenciárias. Veja agora os detalhes dessa apreciação. O recurso de agravo interposto pelo Ministério Público de Contas foi contra a decisão singular número 490 de 2017, que julgou parcialmente procedente uma denúncia formulada pelo atual prefeito de Acorizal. O MP de Contas, em recurso, pediu a instauração de tomada de contas especial e propôs a sanção de inabilitação do cargo em comissão ou cargo de confiança por 8 anos ao ex-prefeito Arcílio Jesus da Cruz. Isso porque, segundo o Ministério Público de Contas, é inquestionável que o atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias ou a inadimplência de parcelamento acompanhou a gestão do ex-prefeito desde o primeiro ano de mandato, o que caracterizaria a reiteração da conduta gravíssima a ser combatida por este tribunal. Na análise do processo, o relator conselheiro interino Luiz Henrique Lima deu parcial provimento ao recurso e impôs determinações. Determinar a instauração de tomada de conta especial
para que seja apurada a responsabilidade e o dano erário decorrente dos atrasos nos pagamentos das contribuições previdenciárias e do parcelamento dos débitos previdenciários. E ainda que a atual gestão da Prefeitura de Acorizal certifique a este tribunal, no prazo de 15 dias, as providências adotadas em cumprimento à determinação constante no julgamento singular. Outra determinação impôs a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual, para conhecimento e providências que entender necessárias, especialmente pela possível prática do ato de improbidade administrativa. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também, claro, o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até amanhã!